Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz. Bem-vindo, que bom que você está ligado, sintonizado aqui na Rádio Sara Brasil FM. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você estar conosco sempre. Eu louvo a Deus pela sua vida, obrigado por você nos amar, nos seguir, nos acompanhar, às vezes gostar ou não, suportar, enfim. Obrigado, de todo o coração. Um abração a você, do meu tamanho, ao Denis, que é aquele que nos coloca e nos tira do ar diariamente. E um bem-vindo aos meus amigos, companheiros de luta, de labuta, de ministério, de chamado, de missão. Bispo Robson, São Paulo, Jandira, e Bispo Paulo Renato, está em Maringá, no Paraná. Bem-vindo. Tudo bom, Kennedy? Paulo Renato, Deus abençoe. Também o Denis, né, que está operando atrás dos botões aí, junto dos botões, né, na mesa de operação de som, enfim, que sejam abençoados nossos ouvintes. Deus abençoe a cada um dos ouvintes que está conosco pelo Brasil e mundo, né, porque agora no canal do YouTube, qualquer lugar possível de nos ouvir, né, que Deus possa abençoá-los poderosamente. Bom dia, Pastor Kennedy, bom dia, Bispo Robinson, bom dia, Denis, nosso Jack Secret aí, sempre aí nos bastidores, nos auxiliando com amor. E bom dia para todo mundo aí que nos ouve pela rádio, que nos ouve nos assiste, né, pelo YouTube também, ou que vai estar nos ouvindo nos streamings mais tarde. Deus abençoe, uma semana de vitória para todos. Bem-vindo, Bispo João, tudo bem? Nosso representante Salve. Do Rio Grande do Sul. Salve, meninos. Deus abençoe. Salve, Denis, Bispo Paulo Renato, Pastor Kennedy, Bispo Robson. Aí estamos. Mais uma semana abençoada para estarmos juntos. E as águas do Guaíba descendo, diminuindo. Hoje está chovendo aqui. Mas não é uma chuva muito forte, não. Uma chuva média, né? Chuva média. Que bom, que bom, que bom. Aqui tem os três estados da região sul, né? O Bispo João, queridos ouvintes, está lá em Porto Alegre, no centro, no epicentro da enchente, nas águas, né? Bispo Paulo Renato no Paraná, eu no melhor dos estados do Brasil, Santa Catarina, né? E o Bispo Robson no estado de São Paulo. Daqui a pouco chega o Bispo Hugo, também representante de São Paulo. Bom, hoje o tema foi escolhido pelo Bispo João, né? Eu estava estudando essa matéria muito interessante sobre espiritualidade, e ele vai coordenar hoje o programa para nós, fazendo perguntas. Vamos debater sobre esse assunto bem atual, viu? Bem atual mesmo, entendeu? Num certo sentido, até empresarial. Vamos lá, Bispo. O tema é sobre a verdadeira espiritualidade, né? Uma das missões principais nossas, né, como ministros na casa de Deus, né, como ministros do Evangelho, é conectar as pessoas com Deus, né? É fazer com que as pessoas se conectem com Deus, tenham comunhão com Deus. O apóstolo Paulo fala em formar Cristo no coração, né, dos seus discípulos, né, das suas ovelhas, né? Que a maior preocupação dele era formar Cristo no coração dessas pessoas. E o que é a verdadeira espiritualidade? Eu pego como parâmetro, né, a parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu orava, jejuava, era dizimista, e o publicano tinha uma postura de contrição, de reconhecimento da sua miséria, e a Bíblia diz que quem estava sendo
justificado ali, não era o fariseu que se gabava da sua espiritualidade, né? Mas o publicano que ficava numa postura de humildade diante de Deus, né? Eu creio que essa parábola é um bom ponto de partida para nós debatermos esse tema, né? E eu lembro que tem um livro do Francis Schaeffer com esse nome, né? Verdadeira Espiritualidade. E o Schaeffer centrava muito a questão da espiritualidade na questão do amor, né? Que o amar era a verdadeira espiritualidade, né? O amar o próximo. E é interessante como ele qualificava o amor, né? Ele dizia que uma das principais características do amor é você não cobiçar nada que seja do outro. Não cobiçar seria a principal. Você se alegrar com o outro, você se entristecer com o outro, você não invejar o êxito do outro, seriam características da verdadeira espiritualidade, segundo Schaeffer. O que eu acho que faltou nessa análise, né, que ele faz, não me lembro também, já li isso há muito tempo, né? O Hugo deve ter lido também lá no início da nossa caminhada, tinha um livro do Francis Schaeffer chamado Verdadeira Espiritualidade. Mas eu acho que não é só essa questão do amor ao próximo, né? Que a verdadeira espiritualidade também se traduz num amor por Deus, né? Uma atração por Deus, aquilo que Davi fala, né? A minha alma tem sede de Deus. Acho que essa é uma característica da verdadeira espiritualidade, você desejar a presença de Deus, você anelar por Deus, você conectar Deus aos melhores momentos da sua vida, né? A alegria, aos momentos que você contempla algo muito bonito, né? Aquilo faz com que você se lembre de Deus, né? Acho que esses são elementos de uma espiritualidade autêntica, né? Quanto à espiritualidade falsa, é aquela que é feita para... aquela que é rígida, aquela que é rigorosa, aquela que é externa, né? Ela tem uma característica mais exteriorizada, mais para consumo externo, né? Mais para impressionar os outros. Mas, enfim, eu acho que eu gostaria de ouvir vocês, né? Como é que nós podemos alcançar, né, a verdadeira... o que é a verdadeira espiritualidade, né? E como é que nós podemos alcançar isso, porque eu acho que é isso que nós devemos investir na vida dos nossos membros, né? Nós devemos conduzir os membros da nossa igreja a uma verdadeira espiritualidade. Esse é o nosso desafio, né? Marquem aí 3 minutos, então, para a minha introdução aqui. Bom dia, Bispo. Bem-vindo, Bispo Hugo. Tudo bem? Shalom. Graça e paz. Shalom a todos aí conectados. Deus abençoe aí. Vamos lá, zerando o cronômetro aí. Gente, essa palavra espiritualidade hoje, ela é tão moderna, né? E ela está sendo separada nas universidades da religiosidade. Hoje existe várias cadeiras nas universidades americanas que falam sobre espiritualidade empresarial. Há 4 ou 5 anos atrás, as empresas no Vale do Silício começaram a contratar coaches espirituais. Qual era a função desses coaches? Promover a harmonia no ambiente de trabalho, tá? Através da espiritualidade, não da religião, segundo eles, mas lógico que cada coach representa uma religião. Eles usarem principalmente o fato da pessoa espiritual, no conceito deles, ser uma pessoa mais humana. Quanto mais humana é aquela pessoa no ambiente de trabalho, né, quanto mais ela se preocupa com o próximo, quanto mais amor ela tem ao próximo, melhor o ambiente de trabalho e melhores são os resultados profissionais da empresa. Então, eles descobriram, hoje até a PUC
A PUC aí em Porto Alegre tem um curso nessa área de psicologia e espiritualidade. Várias universidades estão formando pessoas especialistas, né? Um curso de mestrado, MBA, em espiritualidade empresarial, no sentido do relacionamento humano, de se melhorar através da espiritualidade. Aí eu digo não a nossa espiritualidade, entendeu? E também eles tentam desligar de uma religião, que é um pouco difícil e complexo, mas é comprovado que pessoas que têm esse comportamento de se preocuparem com o próximo, baseado nessa parábola do bom samaritano, ela produz mais, porque ela fica de bem com a vida, né? De bem consigo mesmo. Então, esse hoje é o conceito mais moderno da palavra espiritualidade, certo? Nós temos um conceito de espiritualidade bem dentro disso que o Bispo João introduziu, que é do relacionamento com Deus, através da palavra, através da igreja, através da comunhão do corpo de Cristo. E quanto mais do céu, quanto mais reino de Deus, nós vamos nos sendo transformados de glória em glória, melhor é a nossa alma, melhor as nossas relações, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, o nosso pensamento. Então, desenvolver, crescer na espiritualidade para nós para mim, é muito ligado na intimidade com Deus, intimidade na palavra, no conhecimento da verdade, na oração, na busca dessa verdade que está em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E é interessante como ontem eu estava até conversando isso com o Bispo João, né? A gente conversa bastante sobre as palavras que pregamos. E por quê? Eu estava um peso sobre mim aí, colegas bispos, né? Nós alimentamos o povo de Deus com a palavra. A palavra de Deus deve vir do céu aos nossos corações e transmitimos a palavra de Deus, certo? E quando essa palavra ela é verdadeiramente muito espiritual, a gente percebe que ela causa um impacto e as pessoas conseguem continuar vivendo aquilo que você pregou. E eu dizia a ele ontem, só que quando o Espírito governa, quando a pessoa está no reino do Espírito, a alma dela ela é curada, a alma dela é mais equilibrada. Então, entra-se num outro modo, num modo espiritual de viver. E esse modo espiritual de viver é maravilhoso, porque você começa a viver e a provar a verdadeira, agradável e perfeita vontade de Deus. Beleza, conseguiu falar em 5 minutos, cara. Tá bom. Não, tá exagerando. 5 minutos, cara. Foi, o africano tá fazendo. 5, você começou em 8. 5 minutos. 5 minutos. Não, eu primeiro dei bem-vindo ao Bispo Hugo, aí ele falou. Não, eu marquei a hora que você falou, marca aí eu marquei, deu 5 minutos. Tá bom demais, tá conseguindo falar em desenvoltura fenomenal. Esse meu amigo. Gente, a Bíblia, né, fala, Jesus, quando fala com a mulher samaritana, ele diz, né, uma das poucas definições que nós vemos de Deus, né, na Bíblia, né, quando Jesus fala, Deus é Espírito, né, Deus é Espírito, aí ele diz que agora né, já é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, que é uma passagem misteriosa, né? Embora nós possamos dar uma interpretação, né? Uma bonita passagem, né? Que João registra. E o que será isso, né? E o que isso tem a ver com a verdadeira espiritualidade? Como é que a gente podia contrastar, né, essa questão da verdadeira espiritualidade, da espiritualidade, vamos dizer assim, fake, né? Se tem uma verdadeira espiritualidade, tem uma fake, né? O que é a verdadeira e o que é a fake? Fala, Hugo.
Eu acho muito importante esse tema, né? Porque, para mim, quando em Hebreus capítulo 1 diz que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível, a expressão de vida, né? Eu acho que a espiritualidade está na expressão da vida. Quando eu busco a Deus, e na verdade hoje está provado, qualquer pessoa que se conecta com alguma coisa maior do que ela passa a pautar a vida dela por esses valores defendidos. Então, quando nós buscamos a Deus, a espiritualidade vai refletir nos valores que nós abraçamos, passamos a abraçar e a praticá-los, né? Então, a influência na maneira que eu penso, que eu sinto e desejo, e que eu falo, né, as minhas ações, a maneira que eu percebo a vida e vou expressar isso, né, por isso que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Eu creio que a espiritualidade ela vai estar completamente proporcional ou diretamente ligada à maneira que eu falo, que eu trato as pessoas, guiado por princípios e valores que não são humanos, mas sim são eternos. A Gisela tem desenvolvido uma palestra sobre isso, que ela chama de inteligência espiritual, que é muito interessante. É uma palestra aí de algumas horas. Ela deu essa palestra para o nosso pessoal aqui no sábado, fizemos um retiro, e é interessante você perceber a vida dessa maneira, né? Para que eu possa expressá-la de uma maneira onde meus pensamentos vêm do alto, por isso minhas emoções são equilibradas, sensatas, e meus desejos são filtrados, né? E aí a expressão da minha vida, quando eu falo com alguém, quando eu vou tratar nos conflitos, quando vou reagir diante de uma situação difícil, a expressão da minha vida vai refletir valores, e não impulsos, e não ira, e não vingança, e não maltratos, e não algo que seja humano, mas sim algo que seja divino, né? Então, eu creio que a espiritualidade ela é definida pela expressão da vida de alguém, quando aquele alguém está expressando uma vida, né, que não é humana, mas sim ela é eterna, com princípios e valores. Por exemplo, nós cristãos, a espiritualidade ela é definida pela expressão dos princípios e valores bíblicos. Quando alguém nos trata mal, quando alguém nos trai, quando alguém age errado com a gente, e a gente reage de uma maneira onde o homem, naquele momento, ele expressa o que é divino e não o que é carnal. Eu creio que é por aí. Eu creio que essa ideia de espírito, né, nós temos que definir melhor, né, para o ouvinte saber, né, o que é o espírito. Porque o Kennedy falou que existe uma espiritualidade, né, uma empresarial, né, que as empresas estão explorando independentemente da fé cristã, né, que seria a espiritualidade no nível dos relacionamentos humanos, né. O que é espiritualidade e o que é espírito, hein, Robson? Espiritualidade, vamos lá, né? Antes de falar sobre isso, Tiago 1:26 e 27 diz assim: se alguém entre vós supõe ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a religião dele é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se imaculado do mundo. É o que Tiago define como espiritualidade, né? Ou religião, vamos colocar assim. Religião é uma tentativa de se religar, né? Ou a maneira que o homem se liga a Deus, ao mundo espiritual. Mas eu entendo que o que Tiago está querendo dizer aqui é que se reflete nas atitudes. A verdadeira religião, ou a espiritualidade, ela é revelada, ela é evidenciada nas atitudes. Por isso que ele fala, visitar pessoas que precisam. Quer dizer, você está sempre se doando. Mas ele põe também aqui, né, uma coisa que eu preguei nesse domingo: guardar-se imaculado do mundo. O que eu entendo sobre aí a espiritualidade? Eu tenho que entender quem Deus é e quem eu sou. Eu sou um pecador. Eu sei que saiu de moda, tá? Falar que somos pecadores e que precisamos do Salvador e que temos a necessidade de nos arrepender dos nossos pecados, mas essa é a verdadeira religião e a verdadeira espiritualidade. Eu conhecendo a minha real situação como
homem como humanidade, humanidade caída. Senão eu vou entrar numa falsa religiosidade, uma falsa religião. Né? Porque a minha relação com Deus ela é estabelecida na medida que eu reconheço a necessidade do Salvador, eu recebo Ele como meu único Senhor e Salvador, e eu me ligo novamente a Deus. Eu vejo que isso não está acontecendo. O que acontece? O Kennedy colocou muito bem. O homem está centrado no próprio homem. Então, a religiosidade humana hoje, ela está olhando para o homem capaz de fazer as coisas. É aquela coisa do humanismo, a valorização das ações humanas, o antropocentrismo, que o homem é o centro de tudo, o racionalismo, né, que prioriza a razão. Aí vem hedonismo, naturalismo, cientificismo, tudo ligado ao homem. Quer dizer, o homem, o centro das coisas. Aí aquela religião em que eu posso realizar pensamento positivo, não tem nada contra os coaches, tá? Eu entendo que ajuda muito ter consciência de certas práticas, atitudes, eles conseguem mostrar muitas coisas boas. Mas o coach está voltado para um progresso humano, uma racionalização dos atos, o que eu posso realizar. Não é espiritualidade. Aí eu entendo que não é espiritualidade, mas estão trabalhando dentro de certas, vamos dizer assim, até igrejas, esse tipo de coisa. Né? O homem centrado no próprio homem. Isso eu acho perigoso. Né? Precisamos primeiro entender a nossa condição, que é a parábola que o bispo João colocou, do publicano, que batia no peito e dizia, eu sou pecador, e Jesus fala, quem saiu justificado, né? E o fariseu que falava, olha, eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo e tal, não sou como esse pecador, né? Como esse publicano. E Jesus pergunta, quem saiu justificado? Que foi foi o publicano que entendeu quem ele era e o que ele precisava. A espírito é a condição do homem. O homem é trino, corpo, alma e espírito. Né? Nós temos, sim, um contato com o mundo espiritual porque somos também espírito. Dr. Miles falava isso, né? Nós somos um espírito num corpo de barro. Então, esse corpo, para nós, é como se fosse uma roupa. A nossa verdadeira realidade está dentro desse corpo. Um dia, né? Quando partirmos dessa terra, nós vamos voltar, né, para Deus. Aí entra aquela questão de céu e inferno, novamente, né? Os salvos, os remidos, os transformados, estarão eternamente com Deus. Agora, aqueles que rejeitaram Cristo estarão aonde? Essa é a condição. Fala, Paulo Renato. Olha, eu estou ponderando com tudo aqui. Esse tema me fez lembrar de um texto que eu acredito que é muito propício, né, para o momento, até porque, se somos espirituais, somos homens e mulheres da palavra, né? E a palavra de Deus é que orienta uma vida espiritual. Primeiramente, se fosse para conceituar de forma simples e bem ampla, para mim, espiritualidade seria a qualidade daquela pessoa que se converteu em Cristo e que ele anda na palavra, como regra de fé e prática. Quanto mais assemelhado com o preceito da palavra e quanto mais imitador de Cristo, mais espiritual podemos considerar que essa pessoa é, porque ela vai dar os frutos que Cristo deu e vai expressar os resultados que a palavra orienta. Mas o texto que eu estou falando da palavra que eu acho propício é 1 Coríntios 3, o capítulo todo. É bem interessante quando Paulo escreve aos Coríntios, que quem é um bom leitor da Bíblia sabe que a igreja de Corinto era uma igreja proeminente, uma igreja que crescia, com um volume considerável de membros, mas com uma problemática humana muito forte dentro dela. E as cartas de Paulo aos Coríntios foram cartas exortativas sobre procedimento cristão, na sua grande maioria e parte. Então ele começa dizendo, eu, irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, meninos em Cristo. Com leite vos criei, leite vos dei a beber, e não carne a comer, porque ainda não podíeis, e tampouco nem agora podem suportar, porque ainda sois carnais, havendo entre vós, olha só, inveja, contenda, dissensões. Não sois porventura carnais, não andais segundo os homens. Aí ele fala da turma, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outro, tem até a turma que fala eu sou de Cristo. De repente, esses eram os piores, como se diz por aí, né?
porque sendo eles de Cristo, não se submetiam a nada nem a ninguém, né? Era 12 de Jesus, direto, do Cristo ressurreto e assunto aos céus. Outros ficavam numa dissensão em relação à sua liderança, um orgulho de estar debaixo especificamente uma pessoa. E fazendo uma análise de começo ao fim desse texto, eu posso observar aqui 3 características de pessoas carnais, ou seja, não espirituais. Na primeira, Paulo está dizendo aqui que são aqueles que não suportam nada que não seja para alimentar o próprio ego. Tá? Na segunda característica, são aquelas que, dentro do debate, dentro de uma circunstância de coletividade, elas preferem sempre ter razão, ao invés de ser pacientes, compreensivas e dar suporte ao seu irmão, entendendo a debilidade dele, que ainda está em desenvolvimento e crescimento. E a terceira é que são pessoas partidárias, facciosas, né? Gostam de uma panelinha, que são seguidores de homens. Eles têm o pretexto de Cristo, mas no fundo parece que é um campo de batalha político, de quem está do lado certo, que tem a razão certa, né? A gente sabe que o dia que Jesus voltar, a placa da nossa igreja não vai resolver nada, embora a gente ame-a muito, tenha orgulho dela, mas não é ela que vai gerar salvação para nós, nem tampouco nossos líderes. Eles foram homens e mulheres de Deus e foram ministérios abençoados que nos deram condições de chegar ao entendimento da palavra e ter o devido crescimento. A eles nossa aliança, nosso amor, mas nós temos que ser de Cristo e nossa regra de fé e prática tem que ser a palavra. Isso que faz de uma pessoa alguém espiritual. Que beleza. Eu diria assim que se é que eu captei bem aí, vou tentar fazer um resumo, né, e acrescentar um pouco do que eu penso. Eu acho que é uma questão de governo, né? A espiritualidade é uma questão de governo. Quem governa a vida da pessoa, quem nos governa, né? Se o aspecto humano, né? Essas coisas, pegando um pouco aí do que o Paulo Renato afirmou, né? Nós temos uma tendência muito egocêntrica, né? Lutero falava, né, que a característica do pecado é que o homem está inclinado para si mesmo. O pecado é o homem voltado para si mesmo. O que caracteriza a espiritualidade é eu conseguir não reverter isso com a ajuda da graça de Deus e me voltar para o próximo, e me voltar para Deus. Então, é uma questão de governo. Quem governa, nós vemos muitas pessoas são governadas pelo corpo. A pessoa não tem controle do que come, a pessoa não tem controle dos seus desejos, a pessoa não tem controle das suas palavras, elas falam o que querem, falam o que vem à boca. Né? E eu creio que a verdadeira espiritualidade é você alcançar um estágio, né, em que você seja governado pelo Espírito Santo. Né? Você conseguir governar tuas atitudes, teus relacionamentos, especialmente a começar de casa, né, onde nós somos mais testados, né, por atitudes que reflitam, né, a vontade do Espírito de Deus, o caráter do Espírito de Deus, né, os sentimentos do Espírito de Deus. Eu acredito que isso é a verdadeira espiritualidade. E a falsa espiritualidade é aquilo que procura sinalizar essas coisas, mas sem que elas existam interiormente. É uma espiritualidade, eu afeto espiritualidade, né? Eu tenho toda aquela afetação, eu tenho os trejeitos, o falar, né? Mas no coração eu não tenho nada disso, né? No coração eu não sou nada disso. Essa seria a espiritualidade externa, né? Apenas de comportamento, né? Sem que o meu coração esteja nas coisas. Não sei se eu fiz um resumo adequado, né? do que é a verdadeira espiritualidade,
Mas eu entendo que o centro da verdadeira espiritualidade, e vai se refletir em alguns frutos, né? Vai se refletir. Eu ontem até falei um pouco sobre a parábola das 10 minas, né? Mina é uma unidade monetária. Ontem eu descobri, estudando, que uma mina vale meio quilo de ouro, né? É uma unidade monetária, uma moeda que vale meio quilo de ouro. E na parábola das 10 minas, o que o Senhor reprova é a falta de frutos, né? A falta de frutificação, né? Que seria o propósito da existência, né? Frutificar, né? E a tua espiritualidade se manifesta, né? Se expressa na tua frutificação, né? É o que Deus espera de nós, né? E eu creio que é uma consequência de uma verdadeira espiritualidade. Fala, Gisela. Oi, gente, bom dia, queridos. Escutei falar sobre inteligência espiritual, eu vim com tudo, animada aqui. Então, olha só, gente, bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Todos aqueles que estão aqui participando do programa, vocês queridos. Então, assim, a preocupação nossa aqui é deixar claro para todos que ouvem, né, e veem, realmente o que é. Então, vamos definir aqui o que é a inteligência espiritual. A inteligência espiritual é a capacidade que o ser humano, qualquer um, ateu ou não, ele é a capacidade que ele tem de se mover na vida por valores. Então, existe o ponto Deus no cérebro, que é bem aqui assim, ó, quando você faz assim, você toca nos lobos, né, parietais, e esses lobos parietais, na junção do lobo temporal com o parietal, a lobo temporoparietal, é exatamente onde a neurociência diz, né, que é bem na hipófise, na glândula pituitária, bem aqui assim, é a nossa expressão de espiritualidade, né? A nossa, não é nem expressão, é onde nós temos a capacidade, como se fosse uma fiação para pensar em Deus. Então, todo ser humano tem, independente se ele é ateu ou não. Então, se a gente entender que a inteligência espiritual é a capacidade que o ser humano tem de se mover por valores, então a gente vê que é uma coisa que Deus deu ao homem. Então, todo ser humano tem inteligência espiritual. Se ele vai desenvolver e vai caminhar com Jesus e ir para o céu, é outra história. Então, se a gente entender dessa forma, a gente começa a entender que todas as religiões trabalham com inteligência espiritual. Todo ser humano que é movido por valores trabalha com inteligência espiritual. Nós, cristãos, temos a palavra de Deus, temos Jesus, o Senhor, o Salvador, etc. e tal. Vamos para o céu, digamos assim, que é uma coisa bem forte de se falar. Mas a inteligência espiritual o homem tem, independente da sua religião. Isso é polêmico, eu queria ouvir vocês aí. Fala, Kennedy, você, a tua vez. Então, bem-vinda, Bispa, Shalom. Mateus 7, as pessoas acho que confundem um pouco isso, porque quando eu converti, né, eu vim de um outro mundo que não tinha nada a ver com igreja, com crente, com espiritualidade, né? E uma das coisas que eu me lembro, que me diziam ou tentavam me mostrar que existiam entre os crentes pessoas mais espirituais que outras, né? E aí e essas pessoas que se diziam ou se mostravam mais espirituais, elas tinham um estereótipo de ser externo muito forte, muito diferente, né? E como vocês sabem, eu sou carioca, né? Carioca da gema, entendeu? Né? Adolescente no Rio, normal. Então, ter um estereótipo celestial, angelical, para mim, no início da minha conversão, era uma das coisas, era muito engraçado de eu ver e tentar entender, né? Porque quando eu chegava na igreja, por exemplo, com 15 anos, de chinelo e bermuda, na minha igreja tudo bem, aonde eu converti, aonde conheci Cristo, continuei jogando bola, soltando pipa,
brincando nas ruas, sendo adolescente normal. Mas aí, quando eu me misturava com outros crentes, né, eles tinham um modus operandi de ver a vida espiritual totalmente estranho para mim na época. Ainda continua sendo estranho um pouco. E Jesus fala no livro de Mateus 7, ele fala assim, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Aí eu comecei a perceber que o espiritual, né, não é aquele que se diz espiritual, ou fala com um tom de voz espiritual, ou se veste de uma moda, a moda espiritual. Tem uma moda do espiritual, né? O espiritual é o que tem essa inteligência, Bispa Gisela. O apóstolo Paulo fala dessa inteligência. Ele ora para que sejamos cheios dessa inteligência. Ele diz assim mesmo, de toda inteligência e sabedoria espiritual. Né? E aí eu comecei a entender que existe essa falsa espiritualidade. Existe no nosso meio, no meio da igreja. Né? E isso, às vezes, é ensinado, se torna doutrina, se torna um dogma. Né? E não essa para mim, é a fake da espiritualidade. Né? A verdadeira espiritualidade é aquele que começa em Cristo e que reconhece que não há salvação fora de Cristo e que se arrepende dos seus pecados e continua se arrependendo, né, até o final da sua vida. E o inteligente espiritual, essa inteligência espiritual, que é o que está na área empresarial, como eu falei no início, né? Esse curso de espiritualidade, eles tentam desenvolver essa espiritualidade no nível de relacionamento humano, mas ela é muito mais ampla do que isso, entendeu? Então, nós vamos ter um susto no céu, né? Porque nós vamos achar, não vamos encontrar alguns irmãos que se dizem muito espiritual, né? E vamos encontrar lá, alguns vão nos assustar porque vão estar no céu junto comigo, junto contigo, e você vai ter julgado, mas como que esse chegou até aqui? É porque esse verdadeiramente era espiritual. A espiritualidade ela não é externa, ela é muito mais interna, ela se revela no comportamento, né? Através do conhecimento. Aí, esse conhecimento da verdade, da palavra, desenvolve uma inteligência, abre uma inteligência. Né? Você vai ficando inteligente espiritualmente. Você não pode ser inteligente na matemática, na física, na química, mas se tem uma coisa que nós podemos aumentar o nosso QI de inteligência espiritual, é através da palavra, através do discipulado, é através da igreja e do corpo de Cristo. Gente, é interessante você ouvir cada um aqui, né, e poder tirar a conclusão pessoal. Eu acredito que a própria igreja evangélica, ela vive uma crise, né, porque ela tem líderes hoje que se expressam de maneira agressiva. Nós temos líderes que falam de uma teologia confusa. Então, hoje a liderança que o Brasil conhece, né, tem comportamentos que às vezes a gente fala, mas é isso que é ser espiritual? Quando você vê, por exemplo, um líder com agressividade, né, falando coisa pesada, né, aí você fica olhando para aquilo, porque você espera de um líder equilíbrio, moderação, uma palavra até firme, mas não agressiva, não irada, né? Então, eu creio que isso está muito confuso no nosso meio hoje. Uma coisa interessante, né? Como é que tem sido o comportamento da liderança evangélica no Brasil e que gera um pouco de confusão nisso tudo que o Kennedy está falando aí, né? Que gera a verdadeira, a falsa espiritualidade, porque o comportamento, né? Que é no comportamento que eu vou verificar. Pelos frutos eu conheço a árvore. Então, é o comportamento que vai definir se a pessoa é ou não é espiritual. Ela pode até estar tendo aquele comportamento, um comportamento de fachada, vamos dizer assim, que não tem conteúdo. Mas hoje a liderança evangélica, né, que tem expressão no Brasil, tem sido um pouco agressiva. E aí hoje em dia nós estamos
nós somos taxados de termos um discurso de ódio. E por aí vai. Então, eu queria ponderar um pouco isso, né, para ver o que nós podemos contribuir para que o nosso discurso seja um discurso mais equilibrado e não tão agressivo como tem sido. E eu vou mais longe, assim, já que a gente está chegando, já temos aí mais 15 minutos de programa, né, que a gente podia fazer uma manifestação mais prática, né? De que maneira a igreja deve trabalhar, né, para gerar uma igreja verdadeiramente espiritual, né? Uma igreja que produza. Paulo fala lá em Romanos 8, né, que nós fomos chamados segundo o seu propósito, que é de nos fazer conforme o seu filho, né? Quer dizer, parecer com Jesus, né? Eu acho que essa é a verdadeira espiritualidade, né? Nós caminharmos na direção do caráter de Jesus, né? Daquela coragem, Jesus tinha uns aspectos muito interessantes, né? No caráter, né? Ele é muito valente, não se importava com a opinião alheia, né? Ele era muito sábio nas respostas, né? Era muito misericordioso no trato. Enfim, eu creio que isso tem um pouco a ver, né, com como é que nós podemos produzir uma igreja verdadeiramente espiritual, né? Qual seria a nossa prática, né, como igreja, como pastores, para gerar isso no rebanho. Acho que nós podíamos explorar um pouco isso para nós fazermos o fechamento hoje. Gente, só para completar aqui, tá? A única coisa que molda um ser humano são os valores que ele tem. Então, uma pessoa espiritual é aquela que é movida na sua existência por valores. Os nossos valores são judaico-cristãos. Então, quando você busca ser transformado por valores, você entra numa jornada de aumentar o seu QS, o seu quociente espiritual, a sua inteligência espiritual. E a inteligência espiritual, todos os seres humanos foram dotados dessa inteligência. Existe uma capacidade no cérebro do homem buscar a Deus, né? Eu gosto muito daquele texto que diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem para que possa buscar, né? Então, todo ser humano, ele tem capacidade de desenvolver inteligência espiritual. E, de fato, existem pessoas que deveriam de ser, pelo tempo, inteligentes espiritualmente, e não são. Eu vou dar só um exemplo, um paralelo bem rápido para você entender. Zacarias recebe Gabriel e ele ouve: você vai ter um filho. Aí ele faz uma pergunta que não foi inteligente espiritualmente. Tem um rabino que diz o seguinte, que nós estamos muito mais perto de Deus quando nós fazemos perguntas do que quando nós temos as respostas. Então, perguntar é uma saída muito legal para você desenvolver a inteligência espiritual. Eu sei trabalhar questões difíceis, eu sei explicar o sentido da vida, eu sei explicar a razão da existência. Então, se a pessoa não tem respostas, não tem perguntas nessa área, não busca, ela não tem inteligência. Zacarias, ele fala, mas como é que eu Tá dando interferência. Aí o anjo Gabriel ficou meio pistola e falou: você não acreditou na palavra, então agora você vai ficar mudo. E ele era o quê? Um sacerdote. Ele tinha que ser espiritual, né? Ele seria o pai de João Batista e foi. Aí esse mesmo anjo vai e fala para Maria: você vai ter um filho. Ela também faz uma pergunta, mas ela não perguntou como que ela poderia ter certeza que aquilo iria acontecer. Não, a Maria, sendo adolescente, ela teve uma inteligência espiritual maior do que o sacerdote. Ela chegou e falou assim: então, como que vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Eu não casei ainda, como que vai acontecer? Ou seja, ela tinha certeza que iria acontecer. Então, queria ter certeza de que a palavra era verdade, ou seja, estava com seus valores abalados, né? Então, valores moldam o caráter da pessoa. Somente valores promovem transformação na vida das pessoas. Por isso que tem gente que é pentecostal,
tem trimelique espiritual, mas o caráter não é mudado. Então, valores mudam as pessoas, cristãs ou não. O cristianismo... o único reparo que eu faria, Zela, assim, o único temor que eu tenho dessa linha que você está expondo é uma certa, aquilo que em teologia se chama de pelagianismo, né, que é a salvação pelas obras, né, que eu de acordo, eu vou construir valores, entendeu? E vou viver de acordo com valores, mas os valores verdadeiros, o ser humano... Quando essa espiritualidade que depende só da minha inteligência espiritual, né, ela precisa ser guiada por Deus, né? Senão ela vai dar essa espiritualidade. Todo mundo tem uma inteligência, todo mundo pode ser guiado por valores. Isso é kantismo, né? Se você pegar toda a teoria de Kant, é isso aí. Né? Um vai para o céu, o outro não vai. É isso que eu estou falando. Mas aí é que está a grande diferença. Há uma espiritualidade que é... Por isso que a gente está falando de verdadeira espiritualidade. Há uma espiritualidade que leva a Deus, a uma conexão com Deus. E há um estilo de vida que pode levar a uma vida boa no presente, né? Nesta vida, né? Que é uma filosofia aristotélica, que você vai ser guiado pela temperança, você vai ser guiado pela coragem, você vai ser guiado pelas chamadas virtudes cardeais, né? A justiça, a temperança. Você pode fazer, claro que você pode ser. Mas isso não vai te levar a uma conexão a essa, não vai levar à presença, não vai levar à tenda, né? Você não vai estar diante do altar de Deus, né? Então, é isso que eu falei. Uns vão entrar no reino de Deus e outros não. Mas a inteligência espiritual, ela é anterior à religião. Quando Deus criou o homem com uma capacidade espiritual. Eu acho que esse é um debate para um programa inteiro, né? É verdade. Então, esse é um debate para um programa inteiro, porque eu tenho aqui minhas dificuldades com essa definição. Mas porque essa pessoa não é nascida de novo, entendeu? Mas é que eu não estou falando de fé, salvação em Cristo. Mas aí é que está. Isso confunde, porque eu concordo que porque o cristão não entende assim. O cristão entende que a espiritualidade nasce com a conexão com Deus. Nasce com um novo nascimento. Do ponto de vista cristão, a espiritualidade nasce com a conexão com Deus. Quando você se conecta com Deus, você nasce espiritualmente. Antes disso, você está morto espiritualmente. Você pode até ser sábio, ser um sujeito guiado por valores importantes, ter uma boa vida, né? Mas espiritualmente você está mudo, né? Pelo menos do ponto de vista bíblico. Então, mas voltando aqui, né? Como é que nós faríamos para gerar isso na igreja? Eu creio que a abordagem que a Gisela colocou seria uma abordagem empresarial, né? Para o empresário que tem medo de religião, que não quer falar de religião, mas ele quer guiar a empresa dele por valores. Mas no caso aqui do nosso programa, nós estamos preocupados em levar as pessoas a uma verdadeira espiritualidade cristã, porque é ela que salva, ela que restaura, é ela que nos leva à presença do Pai, é ela que nos dá condição de entender a eternidade como nós nunca entendíamos antes. Né? Eu sempre digo que conhecer Jesus me dá a possibilidade de, primeiro, ser perdoado dos meus pecados. Cara, isso é fantástico, porque eu anulo toda força que o passado infringe a minha alma, toda dor, toda chateação. E depois eu sou cheio do Espírito Santo. É impressionante isso. Isso é poderoso, né? O Espírito Santo é um achado. Eu, quando fui cheio do Espírito, minha vida transformou da água para o vinho. É impressionante. Eu amanheci aquele dia de um jeito e anoiteci de outro. Eu fui dormir cheio do Espírito Santo. Foi uma coisa assim fantástica, né? E isso, já fazem 40 anos isso. E eu até hoje usufruo desse momento, quando eu fui cheio do Espírito. Então, a verdadeira espiritualidade te leva a uma dimensão de comunhão, de relacionamento, que vai trazer uma influência absurda na tua forma de ser e de comportar. Eu creio que é por aí. Está acabando o nosso tempo já, né? Temos aí 6 minutos. O Robson só falou uma vez, o Paulo também, meu Jesus amado. Falem aí, gente. Não, eu entendo que o assunto é amplo, porque nós estamos pegando um ponto do assunto, mas se a gente pensar em espiritualidade, a gente poderia dizer que está ligado a experiências.
tem muita gente com experiências que não está ligado a Deus. Ponto. Não o Deus que cremos, né? Vamos pegar numerologia. Tem todo um conceito por trás da numerologia. É muito inteligente. Quando você vai pesquisar sobre numerologia, a cabala, o espiritismo, você vai ver ali, ó, tem muita gente com experiências e contato com o mundo espiritual, com né, questões espirituais, curas espirituais que refletem no corpo, enfim. Esse assunto é tão amplo, mas eu poderia resumir ele dizendo que tem a ver com experiências, né? O que nós queremos falar aqui talvez seja o seguinte, né? Nós cremos absolutamente que salvação é a maior experiência que o homem pode ter, porque ele nasce de novo, como Jesus disse, né? A questão do nascer de novo e voltar-se para Deus, entender a realidade nossa como pecadores, ser perdoados e conversar, ser remido e ser cheio do Espírito Santo como experiência é incomparável com qualquer outra coisa. Mas nós podíamos debater aqui outras experiências e é impressionante, viu? Como esse assunto rende, como esse assunto é amplo. Talvez o que a Bispa Gisela colocou aqui, da questão da inteligência espiritual, é o próprio desenvolvimento humano. A pessoa vai tendo mais consciência, vai crescendo, vai percebendo, vai mudando o comportamento conforme ele vai tendo consciência dessa verdade, dessa realidade, vai desenvolvendo. E é interessante que dentro da espiritualidade, todos falam em desenvolver. É uma coisa assim, meio que comum. Tem que desenvolver a tua espiritualidade, né? Então está falando de crescimento até de experiências espirituais. Mas talvez isso tenha que ser realmente colocado num outro programa. Só dando uma contribuição aqui. Vai, Paulo Renato. Paulo Renato, gente. Queria já deixando meu abraço aí para todo mundo que sempre está conosco. Está um movimento muito bacana no chat do YouTube, o pessoal participando, mandando perguntas, dando a sua participação, curtindo o programa, e isso para a gente também tem uma relevância muito grande, porque nos ajuda a engajar e levar esse conteúdo para mais gente ainda. O que eu peço é que todo esse pessoal que está na rádio divulgue o horário do Café com Maná para os seus irmãos, amigos, né, familiares. Também o pessoal que está no YouTube faz um compartilhamento do programa no grupo da família, num grupo de amigos, oferece esse conteúdo para as pessoas, porque é um conteúdo que dificilmente a gente vai conseguir encontrar, por exemplo, em cima de púlpitos, raramente em seminários, né? Mas não com essa diversidade toda de ideia ao mesmo tempo aqui, que ajuda cada um a posicionar melhor a sua linha de pensamento. Mas, finalizando então, a espiritualidade, eu concordo aí com a Bispa Gisela na questão de que a espiritualidade precede a questão da salvação até, porque o mundo espiritual é real e ele é governado por dois absolutos, o bem e o mal. As pessoas procuram experiências espirituais por causa da própria condição fisiológica, né, o ponto de Deus que está no cérebro, e por conta disso, alguns vão se orientar de acordo com aquilo que tem informação. Informação é tudo, né? Informação é o que constrói. Se a pessoa pegar um caminho mal informado, ela vai desenvolver espiritualidade, mas vai desenvolver uma espiritualidade que há coisas que talvez não sejam Deus. O bom mesmo é quando essa pessoa entende que existe um Criador, que esse Criador é o Deus da Bíblia, que Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu sua vida e ressuscitou para garantir a nossa salvação, e que Ele é nosso modelo, regra de fé e prática, por intermédio da sua palavra. E assim você vai desenvolver melhor esse ponto que é de Deus e não é de nenhum outro na sua espiritualidade. Fica meu abraço aí para todo mundo, sempre muito bom poder compartilhar com vocês. Eu tenho um mantra aqui na minha igreja, já que nós estamos falando de espiritualidade, eu tenho um mantra que é: fica firme na oração, na leitura da palavra e na igreja. São esses 3 pontos fundamentais que não são, claro, não são tudo, né? Depende de você, mas te ajudam muito você ficar firme na oração, na leitura da palavra e na igreja. Esse é o meu mantra aqui, para você se manter vivo a tua vida espiritual. Fala, Kendi. Essa segunda parte do programa, vamos estender para amanhã. Como fazer a igreja ser espiritual? Como tornar uma igreja espiritual?
né? E falando ainda de inteligência espiritual, já fiz alguns cursos nessa área, muito interessante. Eu sou empreendedor e eu, na minha empresa, no meu ambiente de trabalho, eu uso valores, né? Às vezes, ali, em alguns momentos, eu não posso ser o pastor daquela pessoa, mas eu uso valores espirituais, certo? Para aumentar a produtividade das pessoas da minha empresa, entendeu? Então, essa é a parte da inteligência espiritual, que é muito interessante. E é você fazer despertar, né, essa parte que nós temos, que é o ponto de Deus. Mas amanhã nós vamos continuar, porque aí eu creio que amanhã vai ser mais difícil ainda o debate, né, porque é o que eu penso, como uma igreja vai ser mais espiritual, né? Como é um culto espiritual, né? Aí nós vamos entrar um pouco no avivamento, nas experiências. Então, fique ligado no nosso programa, não deixe de participar. Aguardamos todos e muito mais pessoas até amanhã. Um grande abraço. Grande abraço, no YouTube, né? Continua rapidinho no YouTube, mais acabou aqui na rádio, um abraço. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Oi, gente, olha só, deixa eu falar rapidinho aqui um texto, só para explicar uma coisa bem bacana. Eu deixei bem claro que a salvação, o cristianismo, é uma coisa pós-inteligência espiritual, né? Se isso causa luta, é porque realmente o assunto precisa ser entendido. Tem um texto que diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, assim, a inteligência espiritual é anterior à religião, é anterior ao cristianismo, é anterior ao judaísmo, é anterior a tudo. Deus deu ao homem inteligência espiritual. Se ele vai desenvolver e entrar no reino de Deus, é outra história. Então, eu estava só separando para gerar mais interesse, né? Mais debate, isso, é isso mesmo. É interessante isso, gente. Isso é matéria de universidade. Que você pode ser orientado na tua vida pela tua vida física ou pela tua vida não física. Isso aí é óbvio que você não precisa ser cristão, né? Você pode ser orientado pelos desejos, pelos instintos, pelos impulsos, e ser quase um animal, né? Se você considerar que a espiritualidade é a parte não animal do teu ser, e o quanto mais essa parte não animal se manifestar, dominar, governar na tua vida, mais espiritual você vai ser nesse sentido, né? É por isso que eu falei, existe uma espiritualidade. Se você vai considerar, por exemplo, uma vida de virtude, né? Uma vida de virtude, uma vida guiada por virtude, que é o que Aristóteles pregava. Aristóteles pregava que nós tínhamos que ser guiados por algumas virtudes, como a ética das virtudes. Como a coragem, a temperança, a prudência, né? Quer dizer, a sabedoria, você ser prudente na hora de decidir bem. Você tinha que ser governado pela justiça, nos relacionamentos. Existe uma maneira apropriada de você... Isso é inteligência espiritual. Exatamente, você ser... ele chama de virtude, né? Você ser guiado por virtude. É a ética das virtudes. Então, você pode considerar isso uma espiritualidade, porque isso não é físico. Por isso que eu sempre defendi, né, que nós somos corpo e espírito, e às vezes a Bíblia usa sinonimamente a expressão alma. Eu não acredito na trindade do homem. Há controvérsias. Embora a Bíblia fale ali em corpo, alma e espírito, né? Vamos deixar isso como programa. Eu quero entrar nesse tema. Cara, não existem 3 compartimentos dentro de nós. Existe um aspecto físico e um aspecto não físico. Essa coisa de você ficar procurando dentro de você um espírito, um fantasminha extra, isso não existe dentro de você. Aí dá tá vendo, né, doutor? Dá tá vendo, doutor. Existem dois. Você tem 2 aspectos. Você tem um homem interior e você tem um homem exterior. Esse homem interior
ele quem decide o que vai guiar você, se é a parte espiritual ou é a parte física, né? Nós temos um homem interior, um ser interior. Você não acredita em mente. Você não acredita na mente, então. Você só acredita no cérebro. É óbvio que acredito. A mente é o espírito. Então. A mente é o espírito. Para nós, a mente é outra coisa. A mente é uma coisa 100% humana. Na minha opinião. Mas o espírito, ele é 100% humano. Esse aí já dá outro tema. Ele se conecta com Deus, né? Quando ele se conecta... A gente estava aqui gravando esse negócio. O Paulo fala assim... Estamos ao vivo no YouTube, gente. Aí que eu descobri o apóstolo Paulo fala assim, todos pecaram e destituídos, quer dizer, perderam, foi subtraído de nós. Destituídos estão da glória de Deus. O que nós tínhamos era essa conexão com Deus que trazia o equilíbrio para nós. É isso que nós perdemos. Quando eu me converto, começa a haver essa restauração. Isso que é a regeneração, né? A regeneração é o meu despertar para Deus. Nisso a gente concorda em número, gênero e grau, João. É que você está reduzindo o homem a corpo e alma. Né? E a gente... boa, bispo, se colocar, porque Paulo fala o seguinte: seja irrepreensível no espírito, no corpo e na alma. Ele fala. O espírito veio de Deus que volta para Deus. O que vai para longe de Deus? Na época de Paulo, no pensamento de Paulo, no pensamento... Olha só. No pensamento... Aqui, agora deu um nó aqui na Mary. Deu um nó nela aqui agora. Fala aí. Se você estudar o pensamento grego, o pensamento que influencia ali as palavras de Paulo, você vai entender muito bem o que ele está falando. Porque a alma é o princípio ativo, é o princípio que organiza e dá vida ao corpo. Isso é a alma. Tanto que o animal, a palavra alma vem de ânima, a palavra animal vem de alma. Alma é aquilo que anima o corpo, que dá vida, organiza e função ao corpo. Isso é a alma. O ser humano, ele tem algo a mais do que essa animação. Ele tem essa capacidade de autorreflexão que leva ele a perguntar sobre Deus e a se conectar com Deus. Isso o animal não tem. E é isso que a Bíblia chama de espírito. É esse potencial essa é a sua a mais. Percepção do que a Bíblia diz. O homem tem uma potência na sua alma que o animal não tem. Isso é a sua percepção. O homem tem um potencial na sua alma que o animal não tem. E é isso que a Bíblia chama de espírito. Entendeu? Gente, importante... eu tenho espírito, eu vou ficar com o meu espírito e o João fica sem, tá? É o seguinte, eu creio que essa visão teológica do João é tradicional. Essa visão, ela é do século XVIII, século XIX. Não é uma da visão igreja nova. Histórica. Todas as igrejas históricas acreditam assim. Agora, nós, eu pelo menos, acho que nós 4 aqui, nós 5 aqui, nós cremos na trindade humana. O João está perdendo aqui. O pastor Fábio Damasceno, que para mim é uma inspiração, né, psiquiatra, um homem que entende profundamente. 5-0, João, 5-1. Eu assim, claro que o João tem direito de ter a opinião dele, e outros teólogos também, mas nós Você aqui... tem o Fábio Damasceno, tem o Tomás de Aquino, tem toda a tradição da igreja. Nós temos aí, exatamente, é a visão tradicional. Vocês dois converteram na mesma igreja, aprenderam no início... Quase que, e depois, nesse ponto, né, virou... a gente acaba ganhando autonomia espiritual, né? A gente tem autonomia. Gente, eu acho que esse tema é um tema muito... Eu tenho que sair, né? Porque hoje é segunda-feira, né? Eu acho que todo mundo aqui tem que correr hoje. Olha o Paulo ali desesperado. Quero dar um abraço a todo do YouTube. Agradecer a participação aqui do pessoal, né? Nossa, foi uma bênção. Desculpa aí a confusão, hein, gente? Deixa eu só mencionar aqui. Ô, Bispa Gisela, a barbearia do Rafael... Você está proibida de não entrar amanhã, hein? Você está proibida de faltar amanhã. Estou proibida de faltar, gente. Eu entrei para... Acendeu estupim, não vaza não, amanhã continua. Joguei sal grosso na história. Quer jogar sal nas costas. Não, acho que o João que jogou agora. João. Agora foi o João. João que trouxe esse troço. 5-1, João. 5-1, tá perdendo.
Gente, agradecer a participação de todos. Não vai dar para mencionar o nome de todo mundo. Tem um tal de Paulo Renato aqui, né? Ah, não, Paulo Renato é nosso. Eu estou brincando, estou tranquilo. Arthur Coutinho, conhece o Arthur Coutinho? Arthur Coutinho, querido Bispo Arthur, lá de Cascavel. Meu Deus, um abração, Arthur. O Arthur, ele está dando a Mary, né, que está desesperada aí com a fala do João. Depois você cura a Mary, viu, João? Gente, a Mary é minha ovelha lá em Cianorte. Vocês estão me causando problema lá. Olha aí, não mexe nada, não. E olha, tem uma tal de Célia Prado aqui, que eu acho que o Kennedy já vai ficar ajoelhado agora, para não apanhar hoje. Ela disse: é nosso espírito que se conecta com Deus. Amém, Célia? Discípula antiga. Tem espírito. Amém, Célia? É isso aí, né? E a Mary dizendo: socorro, Deus aqui, viu, João? Não, mas esse é o legal do nosso programa, gente. Essa é a principal característica, né? Nós temos opiniões diferentes em muitos assuntos, né? Mas em alguns assuntos nós somos indivisíveis, né? Que é na salvação, a salvação em Cristo Jesus. Mas nesses aspectos aqui, econômicos, políticos, né? Pensamos diferentes em muitos aspectos também, entendeu? Isso que é o bonito, essa diferença que há entre nós de opinião. E o Bispo Robson está devendo trazer um irmão petista aqui para debater com a gente. Misericórdia, me avisa que eu não venho. É mesmo? Então, sexta-feira, vou ver se eu consigo trazer. Traz o petista aí para nós, que você prometeu. Deixa eu dizer, eu vou mudar um pouco minha opinião. Antes eu nem conversaria, mas você estava falando isso ontem para o Bispo João. Eu liguei na Jovem Pan, estava ouvindo ali, voltando para casa ontem, ele e o repórter estavam entrevistando um político, e ele disse que esse político teve um embate com Leonel Brizola, na época da privatização na área de telecomunicações. E ele falou assim, olha, eu fui para levar uma surra do Brizola, porque eu estava defendendo a privatização, né? E o Brizola, muito inteligente, um português, um homem muito culto, ele falando assim que ele foi pronto para apanhar. Ele falou que realmente levou uma surra assim, intelectual do Brizola. Mas eles conversaram, ele falou, não, nós entendemos que é importante privatizar. Ele falou, só tinha orelhão no Brasil, não tinha telefone celular. Né? E eu defendia uma ideologia e o Brizola outra. Diz que ele apanhou assim do Brizola um monte, né? E acabou o programa, o Brizola falou para ele, aí, vamos sair para comer uma pizza agora juntos? Né? E foram comer uma pizza. E ali ele aprendeu, ele falando assim, que ele tem que conversar com os diferentes. Né? Ele tem que conversar com os diferentes, que a política é a arte da... Como é que é? Você está entendendo a política agora. Diálogo. Sempre vai terminar em pizza. Eles vão chegar junto, terminar e falar assim, olha, agora vamos comer uma pizza. Aí mas porque a política é a arte... É a arte do diálogo, Kendi. Do diálogo. Né? Ele falou aquilo sem nenhuma conotação de ideologia. Ele estava contando a experiência dele. E eu vou ter que conversar com um político de esquerda, né, que se diz crente aqui na minha cidade. E eu falei, eu quero conhecê-lo. E aí ele ficou sabendo disso. Eu falei, eu vou conversar com ele para eu entender. Ele é diferente, mas eu não vou deixar de conversar com ele. Ele vai numa grande igreja aqui. Certeza. Né? Certeza. Eu tenho amigos, irmãos que são cristãos e de esquerda. Inteligência espiritual, a capacidade de você dialogar, né? Aqui me falta. Me faltou inteligência espiritual. Gente, eu preciso sair. Pode ir, a todos aí. Tchau, tchau. Pode encerrar aí, Denis, por favor, senão a gente não sai daqui hoje.